Olá, crianças! Mais uma vez nós estamos aqui juntos para nós estarmos estudando mais sobre a palavra do nosso Deus e hoje nós estaremos iniciando uma nova revista, também da revista Explorer, só que tem como tema central Jesus e sua missão. E hoje nós estaremos então estudando a lição 1 desta revista, que tem como título, como tema da nossa lição para hoje, a missão dos 70. E o nosso texto base, ele se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 12. Mas antes de nós estarmos realizando a leitura do nosso estudo de hoje, nós estaremos baixando as nossas cabecinhas, aí onde nós nos encontramos mesmo, estaremos fechando os nossos olhinhos e conversando com Deus através da oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, te entregamos, Senhor, mais um dia de estudo em tuas mãos. Te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê entendimento, para que o Senhor nos mostre aquilo que a tua palavra quer nos ensinar. Fica, Senhor, com a minha vida e com a vida de cada criança. Em nome do teu Filho Jesus que te oramos. Amém. Então, Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao 12. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, e que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade que se pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Então nós vemos aqui que Jesus havia enviado algumas pessoas para que o precedessem em cada cidade, em cada lugar onde ele estava para ir. E nós vemos aqui que o desafio dos 70 não foi uma tarefa simples, porque nós podemos ter a impressão que as pessoas da época de Jesus era muito mais fácil deixar seus empregos, as suas famílias, para seguirem a Jesus. E nós podemos até pensar assim: nossa, queria ver se fosse nos dias de hoje. Queria ver, com tantas preocupações, com tantas responsabilidades que temos, se eles teriam toda essa disposição. E até pode ser que nós não tenhamos coragem para falar isso, mas nós pensamos, né? Quando nós lemos alguns trechos da palavra de Deus relatado aqui, que muitas pessoas abandonaram tudo para seguir Jesus, nós às vezes não colocamos isso em palavras, mas expressamos através do nosso pensamento. E o ser humano, ele tende a acreditar que a sua dor é sempre maior do que a dor dos outros. E aquelas 70 pessoas que se dispuseram a anunciar a mensagem de Jesus, elas não fizeram isso por ser algo fácil, não. Muito pelo contrário. Mas agora nós vamos pensar
em outra questão relatada aqui no texto em que nós lemos. Nós vamos pensar nas nossas vidas. Vamos pensar sobre um passeio ou uma viagem que nós já fizemos ou que ainda vamos fazer. Será que quando nós vamos passear nós levamos bagagens, levamos malas? Qual será o tamanho das nossas bolsas? Será que levamos muita coisa para uma viagem que seja por um período já determinado, que nós sabemos quantos dias que nós vamos ficar naquele local? Nós acumulamos coisas, levamos muitas coisas em nossas bolsas, em nossas malas? E agora pensemos naquelas 70 pessoas e na ordem que elas haviam recebido. O que será que as levou a largar tudo e deixar seus itens de necessidade pessoal, como comida, bolsa de viagem e até mesmo as suas sandálias? Se meditarmos nas Escrituras Sagradas, nós perceberemos que isso se deu porque a sua missão, ou seja, a missão daquelas pessoas, seria unicamente confiar em Deus e não em seus suprimentos de viagem. Confiaram tanto que eles não pensaram nem reclamaram quando Jesus ele os mandou para lugares que eles nunca tinham visto, para dormir, para comer em casa de pessoas que não conheciam e para andarem por aí sem sandálias extras, ou seja, sem calçados extras, ou ao menos sequer uma bolsa para a viagem. E ao lermos a Bíblia, nós vemos que Jesus ele conta diversas histórias, inúmeras parábolas, e será que alguma delas foi sem motivo? Alguma vez vocês já leram a Bíblia que Jesus ele estava dizendo algo simplesmente por dizer? Não, né? Isso nós nunca vimos e nós nunca veremos, porque Jesus ele não diz nada à toa, ele sempre tem um propósito, ele sempre tem uma lição que quer nos ensinar através de suas palavras e de seus ensinamentos. E ele tinha um propósito quando ele disse àqueles as 70 pessoas que fossem sem levar bolsas, nem sandálias extras, nem comida, e que eles deveriam levar um companheiro. Isso está lá no versículo 1 que nós lemos, que ele os enviou de 2 em 2, e que eles deveriam abençoar aqueles que passassem por eles e aqueles que os hospedassem. E com tudo isso, eles aprendessem a confiar plenamente em Deus e não nos seus suprimentos de viagem e não naquilo que eles estavam levando consigo. E com um companheiro, com certeza aquela missão ou aquela viagem, ela seria muito mais gostosa. E assim, abençoando as pessoas, eles estariam agradecendo da melhor forma possível qualquer bem que fizessem a eles. E a missão deles era confiar em Deus. E o que será que é confiar plenamente em Deus? Confiar em Deus é quando nós estamos sem saber de nada, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, e permitimos que Ele nos guie quando nós não estamos vendo nada. E tenha certeza que Ele sempre te levará, que Ele sempre nos levará para a melhor direção, porque Deus, Ele cuida de nós em todos os momentos, mesmo naqueles que nós achamos que nós estamos sozinhos no barco, Deus está cuidando de nós. E já concluindo a nossa aula de hoje, nós estaremos memorizando e falando o nosso motto, o nosso versículo do ano de 2021, que ele se encontra no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E assim nós encerramos mais uma aula. Eu desejo a todos vocês que tenham uma ótima semana e que Deus abençoe.